Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem. A gente segue essa série sem previsão de término, né? Na verdade, a gente tem descoberto que toda a Bíblia pode ser estudada à luz da Trindade e a gente tem seguido, capítulo a capítulo, esse estudo da Bíblia em três esferas, em três estágios de interpretação. E hoje nós vamos estudar sobre os 10 mandamentos. Mas será que são 10 mesmo? E quando a gente entender como eles são divididos, como eles foram organizados e qual o princípio desses mandamentos, a gente vai ter uma compreensão muito melhor daquilo que Deus quis nos passar, daquilo que Ele quis realmente entregar através dessas diretrizes. E vamos nos aprofundar nessa leitura aqui tão incrível e tão apaixonante. Para quem está chegando agora, o que é essa série Trindade? A gente tem estudado a Bíblia em 3 níveis de interpretação, onde eles são crescentes do ponto de vista de imersão. A palavra de Deus diz lá no mais adiante, né, uma experiência que a pessoa passa diante do rio, uma visão onde o ir de encontro a Deus, essa visão profética mostra que alguém entrava nas águas e sentia água nos tornozelos, entrava mais até sentir água na cintura e então podia mergulhar, que seria o nível mais intenso ali de interação com as águas, mas é onde você perde todo o controle, porque se você pensar ao adentrar num rio, esse movimento de entrada vai permitindo que você desfrute mais do rio, mas também vai permitindo de alguma forma que você seja mais conduzido pelo rio. Quando você está com água na cintura, ou um oceano, que seja o mar, né? Quando você entra e está com água no pé, qualquer coisa que lhe incomodar ali, você pode recuar a qualquer momento. Quando você está com água na cintura, já não é tão simples assim. O retorno já não é tão rápido, a saída não é tão rápida. Mas quando você está imerso, quando você está mergulhado, é as correntezas que dão conta. Você está totalmente entregue às águas. E a leitura da Bíblia também é dessa forma. Se a gente lê de forma superficial, já é um livro que tem algo para agregar, sim, já tem alguma mensagem ali no nível literal. Mas se a gente vai para o nível da alma, para o nível pessoal, e traz essas escrituras para a nossa vida, independente da época, independente de contexto, quando a gente busca se ver dentro das histórias que aqui estão relatadas, a gente já vai tratar isso num nível mais íntimo, num nível mais profundo. Quando a gente chega no nível espiritual, aí a gente só é conduzido, só deixa ser levado, e é o nível mais precioso de aprendizado também. Como o caráter de Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, entendo que nós também, em corpo, alma e espírito, entendo que essa característica do caráter de Deus está implícito, né? Está marcado em tudo que ele faz, e na Bíblia não seria diferente, ok? Então, vamos aos 10 mandamentos. Aqui a gente vinha estudando o povo do Egito, o povo de Israel foi liberto do Egito, e através de Moisés, né, que tem liderado esse povo, tem sido o libertador, instruído por Deus, tirou o povo de Israel, que estava sendo escravo no Egito, e agora é um povo livre, mas um povo que atravessa um deserto a caminho da terra prometida. E depois de Deus fazer muitos sinais e maravilhas para a saída do povo do Egito, no deserto também já houve muitos sinais e maravilhas. Nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite, o maná caindo dos céus, água saindo da rocha, águas amargas sendo transformadas em águas doces, e muitos milagres que Deus vem fazendo e maravilhas em favor desse povo. E agora ele tira um tempo com Moisés reservado para poder passar algumas instruções para que esse povo não viva de forma corrupta, corrompida, pervertida, sem limites. Então Deus está passando algumas diretrizes ali que já seriam óbvias se essas pessoas estivessem atentas ao caráter de Deus e a quem Ele é, mas
existe uma forma de formatar, de formalizar isso, para simplificar o convívio, né? Digamos assim. Então, vamos aos 10 mandamentos e aí a gente vai poder trabalhar melhor isso. Quais são os 10 mandamentos? Aqui, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Isso aqui é Moisés, Deus falando para Moisés. Então, amar Deus acima de todas as coisas. Esse é o seu único Deus e não é para haver competição. Então, está aqui o primeiro mandamento. Não farás imagem de escultura, nem semelhança alguma do que estás no céu, na terra, nas águas ou debaixo das águas. Então, não fazer imagem de escultura. Ok? Não fazer ídolos, né, esculpidos, de maneira nenhuma. E aqui fala não farás imagem, não necessariamente esculpido, né, de qualquer forma que for. Não faça imagem, não adore imagem. Não te encurvarás diante dela, ok. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia de sábado, ou seja, guardar o sétimo dia, santificar o Senhor. E quinto, honrarás pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Esse aqui, ele é especial porque é o primeiro mandamento com promessa. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e não cobiçarás a casa de teu próximo, nem a mulher de teu próximo, nem o escravo, nem a escrava, nem o boi, nem o jumento. Ou seja, você não vai cobiçar nada do seu próximo. Não foi de forma aleatória que eu troquei a mão ao contar. Então aqui a gente teve 5 mandamentos e aqui a gente teve mais 5 mandamentos. Por que isso? Se a gente observar, a gente pode facilmente separar os 10 mandamentos em 2 grupos de 5. E o que isso quer dizer? Os primeiros 5 mandamentos estão direcionados, voltados à atenção, o eixo ou o centro para Deus. E os outros 5 mandamentos voltados mais para quem está à nossa volta, né? É relacionamento humano. Então, 5 mandamentos verticais e 5 mandamentos horizontais. Olha que legal isso. Então, um é sobre minha relação com o Pai e outro é sobre a minha relação com quem está à minha volta. Quando eu tenho Deus como único Deus, não faço imagem e semelhança, não faço imagem e não adoro imagem, como se fosse semelhança de nada do céu, abaixo do céu, o que quer que seja. Quando eu tenho Deus acima de todas as coisas, quando eu não estou esculpindo imagem ou idolatrando outros deuses, quando eu não tomo o nome de Deus em vão, e quando eu guardo o sábado, tudo isso daqui diretamente eu estou adorando a Deus. E honrar pai e mãe pode parecer horizontal, mas também é a Deus, porque a honra ao pai e à mãe independe até do convívio propriamente dos que estão à nossa volta ou até do nosso pai e nossa mãe. Imagine, se a pessoa na infância perde o pai e a mãe, né? Tragicamente uma família aí se perde dessa forma. Quer dizer que essa pessoa não precisa cumprir esse mandamento? Quer dizer que essa pessoa não tem algo para obedecer ou não tem algo para honrar? Não. Se essa pessoa foi gerada por um casal, ela tem que honrar a história dessas pessoas. Então a honra não é propriamente às pessoas, mas a Deus. Porque quando a gente honra pai e mãe, a gente entende que esposa a gente até pode escolher, filhos a gente não escolhe exatamente quais ou quem, mas de certa forma a gente... isso é até mais complexo, mas parece que a gente escolhe quando... Enfim, tem muitas coisas da nossa vida que a gente pode escolher, mas o pai e a mãe, quem nos deu foi o Senhor. Você já pensou sobre isso? Quando a gente discerne, quando a gente tem clareza de que o meu pai e a minha mãe foram escolhidos por Deus, eu tenho convicção de que eu jamais poderia ter um pai melhor. O meu pai, talvez, até poderia, ele
ter sido melhor enquanto pai, enquanto a paternidade que Deus confiou para ele. A minha mãe até poderia ser melhor, ter exercido melhor, ter vivido melhor, ter desfrutado melhor a maternidade que Deus confiou a ela. Mas a minha pessoa, não poderia ter um pai melhor e não poderia ter uma mãe melhor. E a prova disso é que Deus, que me ama e que me trouxe para a terra, escolheu que esse fosse o meu pai e esse fosse a minha mãe. Na imperfeição e na limitação humana deles, eles ainda foram a escolha perfeita de Deus. Então, honrar pai e mãe é um princípio de adoração a Deus. Percebe isso? Então, esses 5 mandamentos, na verdade, podem se resumir a um: amarás Deus acima de todas as coisas. Porque se eu amo Deus acima de todas as coisas, eu não vou fazer o que desagrada a Ele. Então, desagrada a Ele quando eu crio uma imagem e adoro essa imagem. Se eu não dou valor ao nome dele, eu uso o nome dele em vão, isso entristece meu Deus. Se eu amo ele acima de todas as coisas, nem precisava ser dito essa parte. Guardar o sábado é sobre santificar. O sábado é muito mais do que propriamente uma lei ou uma regra de não trabalhar no 7º dia. É reconhecer quem Deus é na minha vida. E durante 6 dias eu trabalho, mais um eu descanso. Semanalmente eu preciso de um dia de descanso. Porque quando eu guardo um dia, quando eu separo um dia para descansar, eu estou dizendo, eu não como só daquilo que eu trabalho. Enquanto eu durmo, enquanto eu descanso, enquanto eu desfruto, o Senhor continua provendo. Deus não se cansa, Deus não se fatiga, Ele não tem limite físico, Ele não tem uma exaustão pessoal. Então por que Ele criou tudo na terra, tudo que há, o dia, a noite, as estrelas, a terra, o mar, as águas, as plantas, as aves, os animais, o homem, e descansou? Ele não descansou. Isso é uma forma de Deus nos dá exemplo desfrutando. Ele tirou um dia para admirar a criação, tá? Não é sobre cansaço. Então, tem gente que fala assim, não, mas eu não preciso descansar toda semana, eu tenho energia, eu tenho gás, Vamos supor que isso fosse uma verdade e que humanamente o seu físico não requeresse isso, mas requer. Mas vamos supor que isso seja uma verdade. Ainda assim, você teria que parar e admirar o que você fez durante 6 dias. Isso é adorar a Deus quando eu falo assim, olha, eu sei que não sou eu que faço as coisas. Eu reconheço que apesar de tudo que eu plantei, da terra que eu arei e eu reguei, se Deus não fizer, a semente não germina. Então, é uma adoração a Deus guardar o 7º dia, guardar o sábado. E se a gente ama Ele acima de todas as coisas, isso não vai ser um pesar, nem vai ser uma lei, nem uma regra. É só santificar, é só guardar por alegria, por amor a Ele. E honrar pai e mãe, eu acabei explicando antes, né? É reconhecer a divindade, a paternidade, a escolha divina em nosso favor, a questão geracional, a importância de ser gerado, a gratidão pela vida. Então, humanamente falando, eu vim a esse mundo através do meu pai e da minha mãe. E humanamente, biologicamente falando, seria impossível não vir através deles. Ah, mas poderia ser de outro, certo? Se eu fosse filho de outro, eu não seria quem eu sou, porque geneticamente é 50-50. Então, eu sou construído a partir dos genes, a partir da biologia, da física, do físico dos meus pais. Eu sou construção a partir disso. Então, eles me deram a vida. Mas eles têm poder para dar a vida? Não. Mas através do meu pai e da minha mãe, Deus me deu a vida. Então sejamos muito gratos e saibamos honrar. E a gente pode falar em outro momento sobre isso, mas a honra ela vai mudando conforme a fase das nossas vidas. Primeiro a obediência, depois é o sucesso, depois o cuidado. À medida que a gente vai evoluindo, a maneira da gente honrar, ou as atitudes de honra são alternadas conforme as fases vividas, ok? Mas sempre honremos nosso pai e nossa mãe. Quando a gente vai para os outros mandamentos, não furtarás, não adulterarás, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás nada de seu próximo.
De novo, esses 5 mandamentos, eles estão só na horizontal. Ou seja, eu não tenho como matar Deus. Então, é sobre o meu próximo. Eu não tenho como adulterar, até tem contra Deus, né? Mas, basicamente, aqui está falando do plano físico. Então, não adulterar está se referindo a uma relação humana. Até porque Deus, quando há um adultério relacionado a Deus, é a idolatria, que está contemplado lá no outro de imagem, né? Furtarás, eu não tenho como roubar nada de Deus, mas eu tenho como tomar do meu irmão, então não devo fazer isso. Não dirás falso testemunho, não mentir contra o homem, e aqui repare que se eu mentir contra Deus é tomar o nome dele em vão, então é outro mandamento, tá? Então observe que esse é claramente mandamentos de orientação horizontal, de como a gente deve se portar. E não cobiçarás. Eu não tenho como cobiçar nada de Deus, porque se eu fizesse isso, eu estaria idolatrando algo que ele tem, que seria semelhante ao que Lúcifer fez, e que vai falhar lá de novo, como amarás, não amar Deus acima de todas as coisas. Então, não cobiçarás é realmente sobre coisas humanas, de novo é horizontal. Então eu tenho 5 mandamentos verticais e 5 mandamentos horizontais. 5 mandamentos em relação a Deus, 5 mandamentos em relação ao homem. Se aqui eu resumir em amarás a Deus acima de todas as coisas, eu já vou cumprir os 5. E se eu colocar aqui amarás o próximo como a ti mesmo, vai estar tudo aqui dentro também. Porque se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não vou querer ser furtado, eu não vou querer ser morto, eu não vou querer que cobicem as minhas coisas. Então, se aquilo que eu não quero para mim eu não quiser para o outro, eu já vou honrar tudo isso. Lá no Novo Testamento, a gente vai ver Cristo falando que mas o povo cobrando muito sobre minúcias ou detalhes ou explicações dos mandamentos. Ele falou, gente, é muito simples. Resume só em 2. Ama teu Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a você mesmo. Então, assim, é tão simples se você entender que os 10 mandamentos podem ser resumidos em 2, mas mais adiante, e essa é a fala de Jesus, né? Mais adiante, Paulo vai simplificar isso de alguma forma, dizendo assim, existe o amor, a paz e a esperança, alguma coisa assim, mas o maior deles ainda é o amor. Quer dizer, dos 10 mandamentos nós podemos resumir em 2, que seria amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Mas observe que os 2 mandamentos têm o mesmo verbo, amar. Então, todos os mandamentos podem ser reduzidos os 10 mandamentos a uma única palavra, amor. Se eu amar, eu já cumpri todos os mandamentos. Passou no filtro do amor? Você está em obediência. Não passou? Você está em desobediência. Alguma coisa está errada. Só que a palavra também vai dizer que Deus é amor. Ou seja, eu não tenho amor. Esse amor romântico que vendem aí de novela, de filme, isso é romance, isso é relacionamento pessoal, isso é paixão, isso é qualquer coisa. Mas amor, eu só encontro em Deus. Não existe outra fonte. Quem não conhece a Deus não ama. Não ama. Aí você fala, isso é um absurdo. Tem gente que não acredita em Deus, tem gente que é ateu, tem gente que nunca acessou, tem gente que vive na tribo não sei onde, que nunca ouviu falar de Deus e ama. Não, essa pessoa ela pode ter atitudes de amor, ela pode ter atos de amor, ela pode ter comportamentos, algumas coisas que dá para fazer ali, que cumpre um check em uma lista do que seria amor, tá? Mas checar, gabaritar essa lista só quem tem Deus. Porque o entendimento vem a partir do conhecimento. Amor não é um sentimento, amor é uma pessoa. Deus é amor. E tem gente que acha que isso é um adesivinho pronto para pregar em carro, né? Deus é amor, acha muito bonito e pronto, e banaliza isso. Deus é amor, amor é Deus, amor é uma pessoa. Quando eu tenho Deus, eu posso servir Deus. E amor, se ele vem de mim, não é amor. É atitude, é simpatia, é educação, é qualquer coisa que vem de mim. Mas amor não vem de mim. Por isso que quando a gente ama, não tem limites. Por quê? Lá em 1 Coríntios 13 vai falar, né? Inclusive é muito famosa essa passagem. E aqui vale realçar, né, relatar um fato muito engraçado. Que uma vez eu vivi com uma amiga, não vou entrar em detalhes,
mas ela falou assim, olha, eu acho tão legal essa fala, aí eu, descrevendo o amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor, nada seria. E aí vai descrever, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a pessoa achando isso lindo, falando que foi... agora eu não me lembro se foi Renato Russo, mas teve alguém que gravou uma música dessa. Aí eu falei, meu Deus, isso é um absurdo, isso é Bíblia. Ela, Bíblia? Como assim Bíblia? Isso é a música do cara. Eu falei, o cara tirou ipsis literi, copiou literalmente da Bíblia. E tá lá em 1 Coríntios 13. Então, o amor, ele é sofredor. Ele tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Ele entrega, porque o amor é acesso a uma fonte inesgotável. Quando eu acesso essa fonte de amor, eu posso transbordar isso, certo? Então, no nível literal da palavra, a gente já consegue entender, eu acabei invadindo aqui, né, um pouco o nível da alma, mas no nível literal, a gente já consegue entender as instruções. Quando a gente traz para o nível da alma, será que eu tenho gabaritado isso? Será que eu tenho cumprido esses 10 mandamentos? Será que eu tenho ido à fonte? Será que eu tenho reconhecido que só um verbo cumpre todos os 10 mandamentos? E aqui eu já estou entrando no nível espiritual, né? Tudo se fez pela palavra de Deus, né? A própria palavra de Deus vai se referir a Cristo muitas vezes como o verbo. A palavra, Cristo é a palavra, Cristo é a palavra encarnada, e o verbo se fez, né? Enfim, Cristo é a palavra de Deus, só que viva, aplicada no homem. Quando Cristo veio, ele não foi falto em nenhum dos mandamentos, provando que humanamente isso é possível, ok? E mostrou, inclusive, que o conflito humano, ou a limitação de visão humana, pode ser limpa quando o amor explica. Repara, Cristo curou pessoas no sábado, e segundo a lei judaica, isso se enquadraria como trabalho. Então, a lei mosaica e os judeus da época, seguindo essa orientação dos 10 mandamentos, tido como lei mosaica, que tentaram condenar Cristo, né? Como é que você se diz filho de Deus e você não cumpre o mandamento do 7º dia? Como é que você está curando pessoas no 7º dia? Aí ele falou assim, não sejam hipócritas, porque se o dia não é feito para trabalhar, mas o gado de vocês cai num lamaçal, cai num poço lá, você vai deixar morrer? Vai deixar afogar? Numa emergência você também não socorre? Então, pera lá, eu tô falando para você guardar o 7º dia, mas não é para você ser um bitolado, se eu não guardar, eu vou pro inferno, não. Use sempre o filtro do amor. Você tá amando a Deus, você tá guardando o 7º dia, tá. Aconteceu uma emergência, você pode resgatar. Mas se você resgata um animal, uma árvore que caiu no meio da casa, você vai ficar esperando o domingo para tirar? Não, peraí, vamos ver como é que a gente vai corrigir isso daqui e tal. Então, existem algumas situações que exigem de nós o trabalho e que está tudo bem. E Cristo mostrou isso, por que eu estou trabalhando no 7º dia? Por amor daquele ali, ó. Essa pessoa que há anos precisa de uma cura, hoje chegou o dia dela, então eu não vou deixar isso para amanhã. Então observe que o amor justifica isso. Mas eu tenho feito isso por mim, pelo meu ego, para dizer que eu fiz, porque amanhã eu não vou ter tempo, eu estou querendo antecipar, ou por amor daquele. Então, por amor, a coisa flui, ela acontece, e aí eu não estou revisando as regras diariamente para saber se eu cumpro. O terceiro nível, o nível espiritual aqui, já está apontando para todo o comportamento de Cristo. E o que é o comportamento de Cristo? Ser amor. Então, nos 10 mandamentos, existe o verbo chamado amor. E Cristo está em todas as coisas porque Ele é o verbo. Ele é o amor de Deus em carne. Encarnou o amor de Deus.
Então, tornou possível, tornou humano. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil cumprir, muito mais gostoso viver e até mais leve, entendendo que isso não é uma regra, mas isso é a melhor forma de se viver. Porque quando eu estou cheio de amor, naturalmente eu vou transbordar. Então, não matarás não é uma sentença, uma obrigação. É o óbvio e nem precisaria ser dito desde que eu tivesse um mínimo de sensibilidade. Essa é a palavra. Se eu tiver um mínimo de sensibilidade para me encher de Deus e deixar fluir dele, eu não preciso ficar preocupando em não matar, em não roubar. Então, é muito leve quando o filtro é o amor. Eu não preciso me preocupar com as minúcias, com as regras, porque se eu me encher de amor, eu sei que eu não preciso estar podado, eu não preciso estar numa grade. O amor, ele não aprisiona, ele liberta. E é isso que Cristo vem mostrar. Tanto que, nessa questão do sábado, por exemplo, tentam condená-lo. Olha, eu não estou preso às palavras. Eu estou livre porque eu sou a palavra. Se a gente se encher disso, a gente não vai ser cobrado disso, a gente vai transbordar isso. Então, que a gente possa entender que os 10 mandamentos é basicamente sobre amor. A propósito, eu queria aproveitar dessa minha fala, que pode gerar uma série de questionamentos ou dúvidas, e sugerir um filme, Até o Último Homem. Até o Último Homem. É um filme de guerra. E eu não vou dar um spoiler aqui nem contar todo o filme, mas eu vou contar um trechinho que é basicamente o trailer do filme. É um cristão que vai servir o exército e ele se recusa a matar. É impressionante. É tudo que eu posso dizer. É impressionante. Até o Último Homem. Assista. Isso é amor. Tá? Ainda que o contexto caminhe para ou construa para a destruição e morte, sempre há uma forma, sempre há um meio quando eu transbordo de amor. E essa é a forma mais fácil de entender tudo que a gente deve e pode fazer. Que a gente sempre faça por amor a todos, por amor sempre. E que o nosso filtro seja sempre esse. Estar cheio de Deus, a gente vai transbordar o que Deus é. E a gente vai fazer a vontade dele sempre. De forma leve, de forma fluida, como alguém que está imerso às águas de um rio ou do mar, se deixando ser conduzido pela correnteza. Sejamos cheios de amor. Façamos a vontade dele, não a nossa. Que o desejo de Deus esteja acima do nosso. E que nós possamos honrar tudo que ele nos confia, para a glória dele. Deus abençoe o seu dia. Deixe seu comentário, curta, compartilhe, leve essa mensagem adiante. Até a próxima.